Eu sou Gislaine do Ateliê Arte Luz e hoje eu vou ensinar para vocês as formas que a gente tem de passar um risco no pano para começar a pintura em tecido, tá? Então existem duas formas. A primeira é quando você não vai utilizar o carbono para o tecido. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar na sua mesa de trabalho um pano ou uma folha em branco, vai posicionar o seu desenho, prende com uma fita crepe aqui para ele não correr o risco de andar durante a cópia, né? Conforme você está transcrevendo para o seu pano original. Você vai pegar o seu pano. Primeira pergunta que algumas alunas me fazem: como que eu faço para achar o centro do meu desenho e o centro do meu pano? Muito simples, eu vou dobrar o meu pano no meio, vou fazer uma marquinha aqui no meu pano e vou da mesma forma pegar o meu desenho e achar a metade dele. Faço uma marquinha aqui na metade do meu desenho. Posiciono a metade do meu pano exatamente em cima da metade do meu risco. Então, quando eu for transcrever, já vai ficar no centro do pano. Tá? E aí, eu utilizo sempre um lápis de grafite macio. 2B, 4B, 6B, tá? Mas tem que ser um grafite macio. E aí, eu consigo enxergar o meu desenho aqui embaixo e eu venho copiando o meu risco. Eu preciso, claro, de claridade, né? Eu preciso estar num ambiente iluminado para que eu possa enxergar o meu risco embaixo. Então, meninas, olha, agora eu vou retirar o pano daqui de baixo, só para poder mostrar para vocês que este é um modo bem prático de você já ter o seu risco passado para o pano, tá? A outra forma que nós temos para copiar o nosso risco no pano é a utilização do carbono para tecido. Cuidado que não pode ser aquele carbono de papelaria que a gente usa no papel, no meio de um talão de notas, por exemplo, tá? Tem que ser carbono para tecido, que você adquire em armarinhos, em lojas que vendem tintas, né, na sua região. Novamente, eu peguei o meu pano, eu achei o meio do meu pano, então eu dobrei, fiz uma marquinha aqui, peguei o meu risco, coloquei contra a luz para achar aonde que é as duas partes mais largas do meu risco e novamente eu fiz uma marquinha. Vou posicionar marquinha do meu pano com a marquinha do meu desenho. Bom, você deve estar se perguntando quanto que você deixa de distância do início do seu pano para o início do desenho. Tudo vai depender da largura que você quer colocar no seu barrado. Por exemplo, se você pegar um barrado como este, ele tem entre o bordado e o final 17 centímetros. Então, eu vou considerar aqui 17 centímetros e vou posicionar o meu risco. Se você quer um barrado mais largo ou mais estreito, né, é só subir ou descer o seu desenho.
No início, você pega uma pequena fita crepe e prende o seu risco no pano. E aí você vai posicionar o seu carbono. O carbono, ele tem dois lados. Um lado que tem uma cera, que se você passar a mão nele, você vai perceber, e o lado que não tem esta cera. O lado da cera que você vai posicionar embaixo do seu risco. Na dúvida, você pode vir aqui em cima do seu desenho, fazer uma pequena marquinha e você vai notar o lado correto do carbono. Levanto o meu risco, posiciono o carbono embaixo do risco todo e começo a transcrever o risco. Eu prefiro sempre utilizar uma caneta de escrita fina, porque quanto mais fino for o bico da caneta, mais fino será o risco no seu pano e mais fácil para você poder cobrir ele durante a pintura, tá? E aí eu sempre inicio tentando seguir ao máximo, eu vou transcrevendo o risco, né, passando a caneta aqui em volta do desenho. A força que você vai colocar, o que eu sugiro? No início, você faz um pedaço do desenho, você levanta para você ver se a força que você está colocando é o suficiente para o desenho ser passado para o pano. Com o tempo, vira uma forma automática a pressão que você vai colocar entre o desenho e o carbono. Outra coisa muito importante na hora que você está copiando o seu desenho. Quando você vai copiar olhos, principalmente, faça devagar, com cuidado e seguindo o máximo o risco, porque senão a chance de você fazer o seu olhinho torto depois é muito grande, tá? Então precisa um certo cuidado ao copiar o risco, porque ele vai ser a base sua para a pintura. Então, se você copia um risco todo torto, sem cuidado, né, em seguir o modelo, na hora que você for pintar, ele vai acabar saindo tortinho também. Detalhes que normalmente eu não faço: cílios, sobrancelha, né? No caso dessa abelhinha, as nervuras da asinha, porque como nós vamos ainda pintar a parte de baixo, ele acaba por sumir. Então não tem necessidade de você copiar esse tipo de detalhe. Nós retiramos o nosso desenho, retiramos o carbono e aqui está o risco transpassado no nosso pano. Vamos falar um pouquinho agora sobre as cores do carbono. Vocês podem ter notado que eu utilizei o amarelo. Qual que é a vantagem e a desvantagem do carbono de cor amarela? É o mais fácil que para você cobrir depois. Quando que você deve usar ele sem se preocupar com a cor? Se eu for fazer uma rosa clara, se eu for fazer um rostinho, onde eu vou usar o salmão bebê, o rostinho de boneca, que são cores claras. Se eu utilizar um carbono muito escuro, eu vou ter muita dificuldade em cobrir este carbono. Tá? Então, eu sempre dou preferência para o amarelo. No mercado, você vai encontrar várias cores de carbono. Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tem o laranja, o cor-de-rosa, verde, azul, vermelho. Quando que eu vou escolher qual cor eu vou usar? Voltando a dizer para vocês, a minha preferência é sempre para o amarelo.
Mas se eu quero usar uma outra cor, eu tenho sempre que pensar nas cores da minha pintura. Vai permitir cobrir ou não o carbono que eu estou usando. Tá? Dificilmente eu uso um verde, eu sempre dou preferência para o amarelo, ou para o cor-de-rosa, ou para o azul claro. Não eu uso o azul escuro, eu uso o azul claro. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre que base você vai usar para fixar o seu pano. Sempre que a gente vai pintar tecido, a gente precisa de uma base onde nós vamos fixar o nosso pano, porque ele não pode ficar dançando sobre a peça, né? Você não pode colocar um pano aqui e pintando de tal forma que esse pano vá andando durante a pintura. Então, o que a gente pode utilizar? Nós podemos utilizar uma placa de madeira, placa de MDF, que pode ser desde comprada em alguma loja, como o fundo da sua gaveta, o fundo do armário, um restinho de madeira que sobrou de algum móvel que você construiu, tá? Basta ser uma plaquinha de madeira. Como que eu tenho que preparar essa madeira? Eu tenho que usar cola permanente. Eu utilizo a da Acrylex, tá? Mas qualquer marca de cola permanente. Então eu vou pegar a minha cola, um pincel. Eu preciso passar a cola na madeira inteira? Não. Eu venho passando em alguns pontos a minha cola. Eu dou preferência para toda a lateral, tá? Então eu passo a cola, eu espalho ela. E eu coloco um pouquinho da minha cola no centro. O importante quando você for usar cola permanente na sua madeira, você não pode imediatamente filha, para, vai, meu amor. Vai, bebê. Sai daí, bebê. Você gostou, não é? Depois que eu apliquei a cola permanente na minha madeira, eu não posso, na sequência, já colocar o meu pano. Eu tenho que esperar pelo menos uns 30, 40 minutos para minha cola secar. Porque se eu colocar o meu pano agora, esta cola vai passar para o pano e eu vou estragar, tá? Quando que eu sei que a minha cola tá boa? Eu vou virar minha tábua aqui. Vocês podem ver que essa minha tábua já é uma tábua que eu já usei bastante. Quando eu coloco a mão e eu sinto que ela tá, que a cola já não passa mais para minha mão. Eu sinto a aderência da cola sem que ela passe para os meus dedos. E já está pronta para o uso. Outra opção, além da placa de madeira, é você utilizar uma placa de EVA. Lembrando que ela precisa ser esta que tem 10 milímetros de espessura, não pode ser muito fininha. Como eu vou proceder? Da mesma maneira, eu vou passar a minha cola permanente na placa, eu vou aguardar de 30 a 40 minutos a secagem. A desvantagem de você usar a placa de EVA é que, como ele é um material poroso, ele absorve muito mais rápido a sua cola permanente. Então você tem que ficar repondo com mais frequência a cola do que na madeira. Vamos falar de como que eu sei quando que eu tenho que repor a minha cola. Quando o seu pano não grudar mais. Tá? Então quando você for fixar o seu pano na madeira ou na placa de EVA e você perceber que ele não está fixando mais, é hora de repor a sua cola permanente.